Já imaginou encontrar um programa que te explicasse ciência de um jeito interessante e fácil de entender? Pois pode parar de procurar, porque esse é o podcast que tu estás procurando. Consciência Narrativa é um podcast produzido pelo Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA e traz uma nova abordagem para a divulgação científica na Amazônia. Bom, o podcast Consciência Narrativa, ele surgiu mais ou menos em maio de 2020 e em meio à pandemia, eu estava conversando com o meu orientador sobre o meu projeto de mestrado. Na ocasião, tinha aberto a inscrição para um edital sobre podcast e aí meu orientador trouxe a ideia de fazer um podcast, A gente reuniu também e tentou achar um tema e eu propus a ideia de conversar com professores de ciências da Amazônia para entender as suas práticas, divulgar seus produtos educacionais e compartilhar suas experiências. Durante os episódios, o tema da temporada é dividido em vários subtemas, e para falar sobre eles, os apresentadores recebem profissionais de cada uma das áreas abordadas. Para a primeira temporada, o tema escolhido foi o uso da tecnologia no ensino da ciência. Parece que o conteúdo está fazendo sucesso. Nós já esperávamos assim um público restrito, Porque é um podcast que fala sobre ensino, está ali voltado mais para professores de ciências da Amazônia. Então toda essa delimitação já esperávamos que o público fosse algo bem restrito, Mas ficamos surpresos porque até o momento já temos praticamente 500 audições do nosso podcast. Algo que é muito satisfatório, porque não são só 500 audições aqui na nossa região, no Pará, por exemplo. São 500 audições que contemplam também, além dos 9 estados da Amazônia brasileira, outros estados do Brasil, e até temos dados de gente fora do país ouvindo o nosso podcast. Então isso é muito satisfatório para a gente, E tem sido um retorno muito bom desse público, principalmente porque são professores que precisam dessas informações, que estão vivendo ali desafios com relação ao ensino remoto, ou então mesmo se for presencial, a utilizar essas tecnologias digitais em sala de aula. Se tu gostaste, então fica ligado que todo mês tem um podcast novinho para conferir. E você pode fazer isso através das principais plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, YouTube e Google e Apple Podcasts. O link para acesso a essas plataformas está na descrição do vídeo. Então vem conferir!